Então, pessoal, vamos fazer a correção, tá? Vou fazer aqui para vocês a correção desse exercício aqui, que é sobre as equações do segundo grau completas, tá ok? Que é o método que eu mostrei a vocês, né? Que é o método de delta e Bhaskara. Vou até colocar as fórmulas aqui para a gente lembrar, né? Delta é sempre b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, sempre, fórmula não muda, isso é fórmula, então não vai mudar nenhum valor aqui. E a fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, essas duas fórmulas é que a gente vai utilizar para poder resolver essas questões, tá ok? E aí a gente vai lembrar que para resolver isso aqui também, a gente precisa tirar de maneira correta os coeficientes. É fundamental que eu tire de maneira correta esses coeficientes, né? Que são os valores de A, B e C. Se a gente esquecer um sinal, se a gente trocar um número, o resto vai dar tudo errado. Então a gente precisa ter bastante atenção, desculpem, bastante atenção, tá? Na hora de tirar esses coeficientes. Então, teremos aqui, vamos lembrar que o A é quem está com x ao quadrado, o B é sempre quem está com x sozinho, e o C é o termo independente, que ele não tem x. Então, para essa equação aqui, a gente lembra que aqui na frente, quando está sozinho, é 1, né? Então, teremos que o valor de A é 1, que é o número aqui do x ao quadrado, o valor de B é menos 6 e o valor de C é 5. Não esqueçam desse sinalzinho aqui do 6, menos 6, tá? Não esquecer, porque senão vai fazer diferença para a gente também no final. Então, vamos lá. Vou começar utilizando a primeira fórmula, que é de delta. Então, vou copiar a fórmula aqui, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Sempre nós vamos usar essa fórmula, tá? E agora a gente vai substituindo. Como eu falei para os alunos que estavam na aula ontem, isso aqui fica até mais fácil, porque basicamente é uma expressão numérica. É até mais fácil, porque a gente não envolve x, o x não entra na conta. A gente só faz conta com números, né? Então, é uma expressão numérica. Então, a gente fazendo com atenção, isso aqui dá bem certinho, fica bem fácil. Então, vejam só, o delta vai ser igual a b, tá? Quem é B? Aí eu vou olhar aqui, ó. Por isso que eu falei que é importante a gente tirar esses coeficientes aqui de maneira correta. Então, eu vou só substituir, ó. O valor do B foi menos 6. Vou colocar aqui menos 6 ao quadrado. A gente bota entre parênteses só porque é um número negativo para não embolar, tá? Menos 4 da fórmula, menos 4, vezes o valor de A, que eu vou olhar aqui, que foi 1, vezes o valor do C, que eu vou olhar aqui também, que foi 5. Pronto. Então, teremos isso aqui, delta, já substituí todos os valores, ficou só números, tá vendo? É uma expressão numérica. Então, a gente só vai responder isso aqui agora. Então, menos 6 ao quadrado vai ser igual a 36. Positivo, né? Vamos lembrar, menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Aí a gente faz menos e menos, que vai dar mais 36. A gente lembra da propriedade também, que nós vimos na parte de potência, que todo expoente par, né, vai gerar um resultado sempre positivo. Então, menos 6 ao quadrado é 36. Aí eu mantenho o menos aqui e vou resolver esses três números de vez. 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20. Então, o delta vai ser 36 menos 20, 16. Achei o valor de delta, então a gente concluiu essa primeira fórmula. Agora a gente vai utilizar a segunda fórmula, que é a fórmula de Bhaskara. Vou até colocar de azul para a gente lembrar que sempre vai utilizar essas duas fórmulas. Primeiro a de delta e depois essa segunda aqui do x, que é também conhecida como fórmula de Bhaskara, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter a mesma ideia, eu só vou trocar os valores aqui pelos que a gente colocou cá em cima, já tirou cá em cima. Então, vou ter que x vai ser igual a menos, esse menos que está aqui na fórmula, ó, menos o valor de b. Quem é b? Menos 6. Então, tem o menos que já estava na fórmula
e tem o menos do 6, que era o valor do B. Por isso que fica dois menos. O menos da fórmula, que é esse, e o menos 6, que é o valor do B, tá? Então, mais ou menos, raiz de delta. Qual foi o valor de delta? A gente calculou cá em cima, ó. Então, vou colocar aqui o valor do delta que nós encontramos, que foi 16. Sobre 2 vezes o A, que é 1. Lembra? Sempre a gente está usando esses valores. Bom, feito isso, vamos agora resolver mais uma vez uma expressão numérica que se formou aqui. Então, menos 6 é mais 6. Mais ou menos, raiz de 16, 4. Sobre 2 vezes 1, 2. Esse mais do 6 eu nem preciso escrever. A gente sabe que o número positivo não tem obrigatoriedade do sinal. Então, menos 6 vai dar 6 positivo, mais ou menos da fórmula, raiz de 16, que é 4, sobre 2, porque é 2 vezes 1. Aqui chega um momento que a gente vai precisar separar, porque eu não consigo resolver uma conta com dois sinais juntos, né? Mais e menos ao mesmo tempo. Então, a gente separa. A gente faz x, uma linha, e o x, duas linhas, x1 e x2. Então, como é que a gente faz? O x1 a gente usa somente o sinal do mais, e o x2 a gente usa somente o sinal do menos. Então, essa conta aqui, ela vira duas, abre, vai virar positivo, a soma, depois a subtração. Então, 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. 6 menos 4, 2, dividido por 2, 1, certo? Então, tá resolvida aqui a nossa equação. Aí eu posso até colocar aqui a solução, se quiser, tá? Solução são os dois valores que a gente acha, né? 1 e 5. Ou 5 e 1, tanto faz. Como eu falei em outro vídeo, essa ordem não vai fazer diferença, mas normalmente a gente coloca o número menor na frente. Mas, se colocar 5 e 1 também, não tem problema nenhum. Certo, pessoal? Então, é isso. Ó. Basicamente, a gente utiliza direitinho, coloca os coeficientes, resolve a expressão numérica que se formou, usa a fórmula de Bhaskara, mais uma vez, é só conta. Observem que é só conta com números, não tem nem letra para confundir a gente. Então, é bem facinho, bem tranquilo. Vamos para a próxima letra B. Vou fazer aqui, ó, A, B e C. Vejam mais uma vez como é importante esses valores, né? Se eu errar aqui, vou errar a conta toda. Então, o valor de A é o primeiro aqui que está com x ao quadrado, vai ser 3. O valor de B é quem está com x, vai ser 4. E o valor de C vai ser 1, tá? Vamos agora usar a fórmula. Vou colocar de mais uma vez em azul para dar um destaque, ó. Fórmula de delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituindo agora os valores. Então, teremos delta igual. O valor do B, 4, ao quadrado da fórmula, menos 4 da fórmula, o valor de A, 3, o valor de C, 1. Resolvendo, teremos 16, resolve as 3 de vez cá, 4 vezes 3, 12 vezes 1, 12. Então, delta é igual a 4. KB delta, a gente vai para a fórmula de Bhaskara. X vai ser menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes A. E agora, mais uma vez, a gente só substitui valores. Então, eu terei x igual a menos da fórmula, o B agora é 4, não tem os dois menos. Aqui, ó, olha só, aqui ficou menos, porque era o menos da fórmula e o menos do B. Aqui o B não é negativo, então só vai ficar o menos da fórmula, ficou só menos 4. Mais ou menos a raiz do delta, que foi 4, dividido por 2 vezes 3, que é o valor de A. Então, x vai ser menos 4, mais ou menos raiz de 4, 2, e 2 vezes 3, 6. Chegando aqui, a gente separa. X, uma linha, menos 4, mais 2 dividido por 6. E o x, duas linhas, vai ser menos 4, menos 2 dividido por 6. Pronto. Agora é só a gente resolver. Ó. Tô devendo 4, pago com 2. Vou ficar ainda faltando 2 para pagar, né? Vou ficar devendo 2 sobre 6.
Simplifica, teremos menos 1/3. Já nessa parte de baixo, são duas dívidas, devo 4 e devo 2. No total, tem uma dívida de 6. Menos 6 dividido por 6, menos 1. Então, a solução vai ser menos 1 sobre 3 e menos 1. Ok? Então, só treinando, é grandinha, é novidade para vocês, então assusta um pouco, mas a gente vai treinando sempre, faz aos pouquinhos, devagarinho, daqui a pouco a gente já tá craque nisso aqui. Vamos lá, letra C. Vou separar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Sempre do mesmo jeito, tá? Então, o valor de A, aqui quando não tem número, a gente completa com 1. O valor de B vai ser menos 8. E o valor de C vai ser igual a 16. Então, teremos a fórmula de delta, que é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Sempre a mesma fórmula, tá? Essa fórmula não muda. Agora, vamos substituir os valores. O delta vai ser, o valor do B tá aqui, menos 8. Então, vai ser menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 16. Então, aqui a gente tem que menos 8 ao quadrado é 64, e esses 3 de vez. Lembra que essa multiplicação aqui, ó, sempre a gente faz os 3 de uma vez só. Então, menos 4 vezes 1, 4 vezes 16, 64. Então, delta é igual a 0. Achei o delta, vou para a segunda fórmula, que é Bhaskara. Então, x menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Sempre a mesma coisa. Substituindo, teremos x igual a menos da fórmula, o valor do b, menos 8, mais ou menos a raiz do delta, que a gente achou aqui em cima, foi 0, sobre 2 vezes 1. Vou continuar aqui em cima, ó. Então, vai ter x igual a 8, menos menos dá mais, né? Mais ou menos raiz de 0 é 0, sobre 2. Aqui, quando a gente fizer o x uma linha e o x duas linhas, a gente vai observar o que vai acontecer, ó. Quando eu tiver mais 0 ou menos 0, não vai fazer tanta diferença, né? Vai continuar 8, que vai dar 4, e aqui menos 0 também vai continuar 8, que vai dar 4. Então, nesse caso, a solução é somente o 4. Então, a gente diz que ela tem uma raiz de multiplicidade 2. O que quer dizer isso? Que é a mesma raiz duas vezes, tá? Então, a gente pode dizer que tem duas raízes iguais, ou a gente pode simplesmente dizer que ela possui apenas uma raiz, tá? Então, essa aqui é a solução para a equação C. Deixa eu ver se vamos fazer todas aqui. Não vou fazer todas, não, que o vídeo é só... Essa aqui eu vou pular, tá bem parecida com o que a gente já fez, tá? Vou fazer essa aqui, a letra E. Vou fazer algumas, não vou conseguir fazer todas hoje bonitinho para vocês, mas a gente vai fazendo uma de cada. Então, vamos lá. Fórmula, primeira coisa, tirar A, B e C, né? Então, A menos 1 ao menos aqui na frente do X, ó. Não esquecer desse menos, ó. Menos 1. O valor do B é 10 e o valor do C é menos 25. Então, delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Sempre a mesma fórmula. Essas que eu estou pulando aqui, que eu não estou respondendo, eu envio para vocês depois o material respondido. Só não vou postar, só não vou fazer a explicação passo a passo, tá? Mas eu mando assim, respondida para vocês. Então, teremos aqui agora, vamos substituir os valores, né? Então, vai ser delta igual a o valor de B, 10, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1. Então, lembra, negativo a gente bota um parêntese só para não embolar tudo. E o menos 25, que é o valor de C. Então, temos aqui que delta vai ser 100, que é 10 ao quadrado. Agora, aqui a gente vai ter um pouquinho de atenção, porque tem vários sinais. Então, a gente tem que ter atenção, né? Então, são 3 números multiplicados. Então, eu falei para vocês cá em cima que a gente faz sempre os 3 de vez.
Então, todos aqui a gente fez os 3 de vez. Aqui também a gente vai fazer os 3 de vez. Só que antes a gente vai precisar se preocupar com esse jogo de sinal aqui. Então, são 3 números, menos 4, vezes menos 1, vezes menos 25. Então, vou fazer o jogo de sinal primeiro aqui. Então, veja só, vou fazer passo a passo, tá? Menos e menos vai dar mais. Esse menos com esse menos vai dar mais. E esse mais com esse menos daqui vai dar o quê? Menos, certo? Então, isso aqui vai ficar negativo. Então, de novo, ó, lembra que sinais iguais, né, na multiplicação, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Então, aqui, ó, menos e menos, mais. Agora, esquece os menos, só é mais. Mais com menos, menos. Então, vai ser menos 4 vezes 1 é 4, vezes 25, 100. Portanto, o delta, mais uma vez, foi igual a zero. Achado o delta, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Com o tempo, quando vocês forem pegando essa fórmula aqui, que já estiver bem memorizada, vocês nem precisam escrever mais ela, já pode ir substituindo os valores. Aqui a gente vai escrever para poder ir memorizando mais um pouquinho, né? Então, teremos menos da fórmula, o b, que é 10, mais ou menos a raiz de delta, que foi zero, e 2 vezes A, que é menos 1. Então, tenha atenção com os sinaizinhos aí, armou direitinho, não vai ter erro. Menos 10, mais ou menos, raiz de zero, zero. 2 vezes menos 1, menos 2. Aí, aqui eu separo. X, uma linha, e X, duas linhas. X1 e X2. Então, menos 10 mais 0 sobre menos 2, e no X2 vai ser a mesma coisa, só que com o menos. Então, menos 10 mais 0 vai dar o próprio menos 10, dividido por 2, por menos 2, 5. Positivo, né? Porque a gente faz menos e menos, mais. Aqui vai acontecer a mesma coisa, porque menos 10 menos 0 não vai influenciar, também vai continuar menos 10, que dividido por menos 2 é igual a 5. Então, a solução, assim como esse daqui que eu mostrei, né, também é um número único que tem multiplicidade 2, ele aparece duas vezes. Deixa eu escolher mais um aqui para a gente fazer. Vou fazer a F mesmo, deixar G e H e depois a gente pula para 2, tá? Então, vamos lá. Usar a fórmula. Delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Primeira coisa, separar aqui quem é A, quem é B e quem é C. Então, o valor de A é sempre quem está com x ao quadrado, que é 7. O valor de B, quem está com x, menos 1, não esquecendo menos. E o valor de C, menos 1 também. Tirei os coeficientes de maneira correta, eu vou agora substituir esses valores aqui nessa fórmula. Então, a gente vai ter que delta é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 7, e o C, que é menos 1. Então, delta será igual a menos 1 ao quadrado, 1. Agora, vamos aqui, ó. Menos vezes mais, dá menos, vezes menos, mais. Certo? Então, teremos aqui menos 1 ao quadrado, 1. E esses 3 a gente faz de vez, tá? Então, menos e menos, mais. 4 vezes 7, 28. 28 vezes 1 vai dar o próprio 28, tá? Então, aqui delta vai ser igual a 29. Professora, delta, esse delta aí não vai ter raiz exata. Lembra que eu falei, não tem problema não ter raiz exata. O que não pode é ser um número negativo, que aí não tem raiz real. Nesse caso, não tem raiz exata, mas a gente continua a conta normal. Então, vamos seguindo aqui. Eu vou utilizar agora a fórmula de Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. Então, isso vai ser... Vou pegar o vermelhinho de novo, para ficar organizado.
Teremos aqui x igual a menos da fórmula, o valor do b, que é menos 1. De onde está surgindo esses valores? Sempre daqui. Não esquecer de toda hora estar olhando para esses coeficientes que a gente tira no início. Mais ou menos, raiz de 29, que é o valor de delta, sobre 2 vezes a, que é 7. Então, isso aqui vai ser x igual menos 1, 1, mais ou menos raiz de 29. Não tem exata, então eu vou manter raiz de 29. Se eu não tenho exata, eu não tenho o que fazer, vai ficar assim. 2 vezes 7, 14. E a gente separa. X, uma linha, 1 mais raiz de 29 sobre 14. X, duas linhas, 1 menos raiz de 29 sobre 14. Ah, como é que eu resolvo isso aqui se essa raiz não é exata? Não resolve. A gente para aqui e pode manter a solução assim. Ah, tá feio, tá estranho, tá, mas não tem problema nenhum. A gente pode manter essa solução assim, de qualquer maneira. Eu queria um que desse um delta negativo, mas eu não encontrei. E olhando, eu não lembro. Mas vou botar só uma observaçãozinha aqui rápida para vocês, tá? Não vou fazer as demais vai ficar como exercício mesmo para vocês. Espero que vocês tenham pegado melhor essa correção, mas o tempo hoje não vai dar para fazer uma aula de correção completa. Agora, uma observação: se esse delta desse menos 4, a gente conversou, né? Quando dá uma raiz de menos 4, aqui ia ficar raiz de menos 4. Número negativo não tem raiz real. Então, quando o delta der um número negativo, eu nem preciso fazer essa parte daqui de baixo, porque eu sei que esse delta vem para dentro de uma raiz, e essa raiz de um número negativo não existe. Então, se acontecer algum exemplo, eu não lembro se acontece, tá? Se acontecer aqui algum exemplo, o que vocês vão fazer? Vocês vão, achou um delta negativo, vocês podem parar e escrever: não existe raiz real, certo? Não foi o caso aqui desses exemplos que eu fiz, mas se algum das outras que eu não vou responder agora, eu vou mandar só para vocês depois ela toda corrigida. Se acontecer, aí vocês sabem, se aparecer essa nomenclaturazinha aqui, ó, já lembra. Não existe raiz real. É porque o delta é um número negativo. E esse delta vai para dentro de uma raiz e a gente sabe que não existe raiz real de números negativos. Certo, turma? Vamos finalizar aqui com a 2, essa correção. E a 2 diz o seguinte: determine as dimensões do retângulo abaixo com base nas informações dadas. Eu sei que esse retângulo ele tem um lado que mede x mais 2 e o outro lado que mede x mais 3. A área total desse retângulo, a questão afirma que é 56 metros quadrados. E a gente vai puxar na memória de vocês aí a formulazinha da área do retângulo. Tá? A área do retângulo. A área do retângulo, a questão está me dizendo que é 56. Só que eu sei também que a área do retângulo é feita fazendo a base vezes a altura. Então, a base vezes a altura desse retângulo tem que ser igual a 56. Diante disso, a gente pode agora substituir os valores. Vejam só. Qual é o valor da base do triângulo, do retângulo? X mais 3. Então, aqui vai ser x mais 3, vezes, vou tirar esse vezes aqui da quinta série, vamos botar o vezes do primeiro ano, que é o pontinho, né? X mais 3 vezes a altura, que no caso é x mais 2. Então, base vezes a altura é igual a 56. Sempre que falar em área de retângulo e de quadrado, a gente faz sempre resolve, encontra sempre fazendo a base vezes a altura. Bom, diante disso, a gente agora precisa resolver essa equação que se formou aqui. X mais 3 vezes x mais 2 igual a 56. Para isso, a gente vai utilizar a propriedade distributiva, que a gente vai multiplicar aqui todo mundo por todo mundo, tá? Então, temos x vezes x vai ser x ao quadrado. X vezes 2 vai ser igual a 2x. Então, vejam só, vou só fazer isso aqui de novo.
X e X. Tem um X aqui e um X aqui. O quadrado vem para cima. X vezes X, X ao quadrado. Quando só tiver uma letra, é só eu juntar a letra com o número. X vezes 2, 2x. Vou fazer o mesmo processo cá. 3 vezes X, 3x. 3 vezes 2, 6, igual a 56. Ok? Então, vejam só. Isso aqui eu já sei que é uma equação do segundo grau. Só que ela não está ainda da forma reduzida. Lembra que a gente falou dessas fórmulas reduzidas. Então, aqui precisa estar sempre igual a zero. Eu vou pegar esse 56 e vou passar para cá. Então, a gente vai ter assim, ó, x ao quadrado, mais 2x, mais 3x, mais 6, menos 56, porque aqui ele está positivo, e eu estou mudando de lado. Então, ele vai ficar negativo, igual a zero. Vou até apagar aqui para não ficar essa bagunça quando eu enviar para vocês. Então, agora a gente organiza x ao quadrado, 2x mais 3x, 5x, 6 menos 56, menos 50 igual a zero. Tenho 6, devo 56, vou ficar devendo 50. Pronto, agora eu tenho a equação, ó, bonitinha, do jeito que a gente conhece. Valor de A, valor de B e valor de C. Vamos utilizar a fórmula de delta e Bhaskara. E a gente conclui. Então, delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos lá. Delta vai ser valor de B. Vou botar aqui do lado também, né? Só para a gente não perder o costume. Como eu falei, quem já está prático nisso aqui, nem precisa escrever, já vai batendo o olho na equação, já sabe quem é A, quem é B e quem é C, né? Então, aqui, A é 1, B é 5, C é menos 50. Então, teremos valor de B, 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é menos 50. Então, delta vai ser igual a 5 ao quadrado, 25, menos e menos, ó. Lembra que a gente falou que tem que fazer os 3 de vez? Então, menos do 4 e menos do 50 vai dar mais. 4 vezes 1, 4 vezes 50, 200. 50 vezes 4, 200. Então, a gente tem que delta é igual a 225. Se delta é 225, vamos agora só concluir utilizando a fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes A. Vai ser menos o valor de B, que é 5, mais ou menos a raiz de delta, que foi 225, sobre 2 vezes 1. Então, menos 5, mais ou menos. Raiz de 225 é 15. 2 vezes 1, 2. Separo, x uma linha, x duas linhas. Menos 5 mais 15 dividido por 2. Devo 5. Pago com 15, vai sobrar 10. Dividido por 2, 5. Devo 5, devo 15, divido por 2. Vai ficar menos 20, dividido por 2, menos 10, certo? Então, a gente tem dois valores para x. O x vale o 5 e o x vale também o menos 10. Então, a pergunta é, com base nas dimensões do retângulo abaixo, determine as dimensões do retângulo abaixo. Então, eu preciso dizer, esse lado aqui, ó, esse lado aqui vale quanto? X mais 3. Só que agora eu sei que o x pode ser 5 e pode ser menos 10. Só que vejam só, o menos 10 não vai servir para a gente. Por quê? Analisando o contexto, se eu colocar x menos 10, vai ficar como aqui? Ó? Vai ficar menos 10 mais 3. No lugar do x, botei o menos 10. Isso vai dar menos 7. Só que isso aqui é um lado de um retângulo. Não existe medida menos 7 metros. Não existe menos 7 metros. Então, para a gente, aqui só vai servir o valor positivo. Somente esse aqui vai servir para a gente. Então, vou trocar no lugar do x, ó. 5 mais 3, 8. E no de cá, a gente vai ter 5 mais 2, 7.
tá? Então, os valores, as dimensões desse retângulo é 7 de altura por 8 de largura. E aí, logicamente, quando a gente fizer 7 vezes 8, vai dar exatamente o 56. Certo, pessoal? Então, a gente encerra por aqui a correção. Como eu falei, eu não consigo, com o tempo que eu tenho agora, corrigir todas essas questões para vocês aqui em vídeo, mas essas que faltaram, foram só 3 que faltaram aqui. Eu vou fazer a correção aqui no arquivo e envio para vocês toda no arquivo bonitinho. Então, até mais e até a próxima aula.